Olá, tudo bem? Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Eu sou o professor Sandro Ripoll e a gente hoje vai começar a falar dos animais, né? A gente começa falando de dois grupos. São os dois grupos mais simples, que são os poríferos e os quinidários. Quinidários são chamados também de selenterados. A gente consegue dividir os animais em dois grandes grupos: invertebrados e vertebrados. Vertebrados são aqueles que apresentam vértebra, ou seja, uma coluna vertebral protegendo o sistema nervoso central, a medula, né, medula espinhal. Então os vertebrados apresentam coluna vertebral. Já os invertebrados não apresentam essa vértebra, essa coluna vertebral. 95% dos animais existentes são invertebrados. Todos os vertebrados compreendem 5% apenas. Como invertebrado, nós temos os poríferos, que são as esponjas do mar, temos os quinidários ou selenterados, são as água-vivas, ou anêmonas ou corais, temos os plateumintos, que são alguns vermes achatados, os nematódios, que são os vermes cilíndricos, os moluscos, que apresentam corpo mole e concha, temos os anelídeos, que apresentam corpo dividido em anéis, como a minhoca, temos os artrópodos, que apresentam patas articuladas, como os insetos, crustáceos, os aracnídeos, temos os equinodermas, que apresentam espinhos, como a estrela do mar, ouriço do mar. Todos esses são invertebrados. A gente hoje vai falar de dois: porífero e quinidário, ou selenterado. Mas é importante a gente falar que os invertebrados, eles ocupam todos os hábitats existentes. Tem invertebrado na água doce, são chamados de dulcícolas, né? Vivem na água doce. O da água salgada, que são os marinhos. Tem os terrestres. Nos terrestres tem os que voam, tem os que se enterram, os que rastejam. Ou seja, tem enormes, tem pequenos, tem microscópicos. São vários, são muitos, são extremamente importantes. E a gente vai começar a vê-los agora. A gente começa falando dos poríferos. Poríferos significa animais portadores de poros. O corpo deles é cheio de buraquinho. Quem são os poríferos? São as esponjas do mar. Então, eles têm poros. Esses poros são entradas de água no corpo dele. Seu corpo ele é formado por uma grande cavidade e um grande orifício de saída. A água percorre o corpo dele, entrando pelos poros, circulando nessa cavidade chamada de átrio e sai pelo ósculo, que é assim, esse enorme orifício de saída de água do corpo dos poríferos. Quem realiza o movimento dessa água é uma célulazinha específica que eles têm na parte interna, chamadas de coanócito. O coanócito ele apresenta um colarinho e um grande flagelo. Esse flagelo se agita formando uma correnteza, empurrando essa água para fora. Então, se essa água é empurrada para fora, ela circula no átrio, é empurrada para fora e entra pelos poros. Quando essa água entra pelos poros, ela traz oxigênio, que está dissolvido na água, e traz matéria orgânica, algumas algas também, alguns pequenos seres, que servem de alimento para esse porífero. Esses coanócitos, eles também retêm essas partículas que servem de alimento para eles. Pegam essas partículas e fazem a digestão intracelular. A digestão deles acontece dentro da célula. É o único grupo animal que faz digestão intracelular. Outra coisa importante, quando a gente fala de porífero, é que eles são muito simples.
eles não têm nem tecidos muito organizados. Eles têm algumas células específicas, mas um tecido organizado eles não apresentam. Para a sustentação do animal, a gente tem uma estrutura chamada espícula. As espículas são estruturas rígidas, feitas de sílica, que é o que compõe a areia, ou calcário, ou seja, muito duras, muito resistentes. E essa sílica, ou esse calcário, formam essas espículas que dão sustentação ao corpo desse animal. Então, para os poríferos que têm espículas de sílica ou de calcário, eles são muito duros, muito rígidos. Já um outro grupo, eles não vão apresentar essas espículas, eles vão apresentar uma proteína que dá uma certa resistência, dá uma certa maleabilidade, que é uma proteína chamada espongina. Os animais que têm um corpo formado por espongina, eles já são mais macios. E esses, inclusive, eram usados como esponjas de banho. Uma importância muito grande dos poríferos para o hábitat onde eles vivem é que eles formam uma residência, formam moradia, servem como hábitat para diversos seres que vivem dentro, no interior deles. Então se escondem ao seu redor e vivem internamente, além de alguns servirem de alimentos para outros seres. Como são os primeiros animais, as funções vitais que eles participam, que eles realizam, não são muito complexas. Toda a circulação, respiração, toda a excreção, todas essas funções são realizadas de célula a célula, num processo chamado difusão. Os poríferos podem se reproduzir de duas formas, de forma sexuada e de forma assexuada. De forma sexuada, eles são hermafroditas. Eles produzem gametas. Esses gametas, tanto masculino quanto feminino, são liberados na água. Na água se encontram, formam uma larva. Essa larva começa a se multiplicar, nada até um substrato, até alguma coisa onde fique apoiada, podendo ser areia, pedra, tronco, algum outro animal maior, e começa a se desenvolver em cima desse substrato. Essa é a reprodução sexuada, onde ocorre formação de gametas, de células sexuais. Mas eles podem também se reproduzir por brotamento. Nasce um pequeno pedacinho ao lado da esponja, que começa a se desenvolver, até que se desprende desse corpo maior e ganha uma certa independência. Esse brotamento, uma outra forma de reprodução assexuada é por regeneração. Se por acaso ele sofre algum dano, quebra, é pisado, ele pode regenerar partes e a parte quebrada também tem capacidade regenerativa. Com isso também formam novas esponjas. A reprodução assexuada é importante para formar grandes colônias que cobrem uma área muito grande do mar. Então esses foram os poríferos, né? Simples, né? Quase nenhuma complexidade. A gente vai falar agora dos quinidários ou selenterados. Os quinidários, eles têm esse nome porque eles apresentam uma célula especial chamada quinidoblasto. O quinidoblasto é uma célula urticante. O que é isso? Significa que ela guarda uma toxina. Quando ela é acionada, alguma coisa encosta nela, ela injeta em quem encostou uma substância tóxica que pode, aí dependendo da sensibilidade de quem encostou, pode dar uma queimadura, pode causar um choque, uma paralisia ou até a morte. Quem são os quinidários? São as água-vivas, as caravelas portuguesas, as hidras, as anêmonas, os corais. Todos esses são integrantes desse grupo quinidário. Os quinidários apresentam duas formas. Uma forma natante, que nada, e uma outra associada a algum substrato, ou seja, vive em cima de alguma coisa. A forma natante é chamada de medusa. Então as água-vivas são medusas,
Já a forma de pólipo, que são as que ficam associadas a um substrato, são as da anêmona, dos corais, das hidras. E todas elas, tanto as medusas quanto os pólipos, apresentam tentáculos. Nesses tentáculos é onde vai estar a maior parte daquelas células que a gente comentou, dos quinidoblastos. Então esse tentáculo, ele manipula, ele caça, uma presa passa por ali, encosta no tentáculo, é paralisada ou morta e puxa o tentáculo até uma região que é o sistema digestório. Os quinidários, eles apresentam um sistema digestório que a gente diz que é incompleto. Por quê? Eles têm boca, tem uma cavidade gastrovascular, onde esse alimento vai ser digerido, absorvido pelas células, e não tem um ânus, não tem um local de saída. A partir do momento que ele é digerido, as partes que não foram digeridas, como ossos, escamas, partes mais duras, mais resistentes, elas são eliminadas pela própria boca. Então, é um sistema digestório muito simples. Apesar de ser muito simples, é o primeiro sistema digestório existente nessa escala evolutiva. Então, já é um avanço muito grande perante os poríferos, por exemplo. Além da digestão, muitas outras funções são realizadas por difusão, por passagem de célula a célula, como a circulação, como a respiração, como a excreção. Então, para essas funções, ainda não tem um sistema próprio, é feito de célula a célula. Em relação à reprodução, eles podem apresentar reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, eles têm sexos separados, eles são dioicos. Só para a gente lembrar, dioico apresentam duas casas, duas, oico quer dizer casa. Duas casas para dois sexos biológicos. Um é masculino, outro é feminino. O contrário de dioico é monóico. Monóico, uma casa. Uma casa significa que tem os dois sexos no mesmo indivíduo, ou seja, são hermafroditas. Tá? Eles são dioicos, eles têm macho e fêmea. O macho produz um gameta feminino, produz um gameta masculino, a fêmea produz um gameta feminino, e esses gametas se encontram, se fecundam na água, tá? Formando novos seres, sejam medusas, sejam pólipos. Na reprodução assexuada, eles podem ser por brotamento, de forma muito semelhante a que foi narrado no porífero. Né? Brota um ser parecido, em miniatura, na lateral, vai se desenvolvendo até que se desprende e se desenvolve sozinho. Eles apresentam também uma estrutura típica deles. Tá? Poucos animais fazem isso. Eles fazem, mas alguns outros poucos, mas é um tipo de reprodução, de ciclo reprodutivo, muito típico de vegetais, que é por metagênese ou alternância de gerações. O que quer dizer isso? No mesmo ciclo, eu tenho uma fase que é sexuada e uma outra fase que é assexuada. Como é que funciona isso? A fase medusa é a fase sexuada. Então eu tenho a medusa macho, a fêmea, vão produzir gametas, esses gametas vão se fecundar e formar uma larva. Né? Formar o zigoto, se desenvolve, forma uma larva, e essa larva migra até um substrato. E ela vai se fixar nesse substrato e vai desenvolver um pólipo. Esse pólipo vai se desenvolver mais, vai crescer, e vai chegar uma hora que ele vai se dividir. Vai se dividir em pequenas porções. Essas pequenas porções vão se soltar e vão formar pequenas medusas. Então eu tenho duas fases. Uma fase sexuada, onde eu tenho formação de gametas e fecundação, e uma fase assexuada, onde eu tenho um pólipo formando diversas pequenas medusas. Então quando eu tenho fase sexuada e assexuada no mesmo indivíduo, no mesmo ciclo vital, eu digo que eu tenho uma alternância de gerações, também chamado de metagênese. Tá bom? E para finalizar, é muito importante que a gente cite
a importância ecológica de muitos dos quinidários, né? Os corais, por exemplo, eles formam uma verdadeira rede, estrutura, com pequenas cavernas que servem de abrigos para diversos seres. Uma das maiores biodiversidades do planeta, elas são formadas em recifes de coral, tá? Além de servir de, então, como eu falei, moradia, né? E as anêmonas também servem de moradia para algumas espécies que são resistentes à sua toxina. O peixe-palhaço é um exemplo mais conhecido, né? Como atividade, vocês vão fazer os 3 exercíciozinhos da página 7 do volume 4 do nosso livro. Tá? Isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.